Olá, pessoal! Na última aula, falamos sobre herança na programação orientada a objeto. Hoje vamos falar sobre a sobrescrita ou reescrita de métodos e também sobre o polimorfismo. A reescrita de método ou sobrescrita de método é um termo bastante conhecido na programação orientada a objetos. A reescrita de método ou sobrescrita de métodos, como alguns autores relatam, ocorre quando a subclasse ou a classe filha, aquela classe que extende ou herda de uma classe mãe, ela altera o comportamento do método herdado. Então, basicamente, existem algumas regras para ter uma reescrita ou sobrescrita de métodos. Primeiro, o método ele vai ser declarado tanto na superclasse como na subclasse com a mesma assinatura. O que é isso? Ele vai ter o mesmo tipo de retorno, ele vai ter o mesmo nome e ele vai ter a mesma quantidade de parâmetros com os mesmos nomes e os mesmos tipos, e implementados de forma diferente. Então, podem ter o mesmo tanto de linha, porém implementado códigos diferentes, ou pode ter outras linhas e outros retornos também, retornar valores diferentes. Então, esse é o conceito. Vamos ver um exemplo prático. Antes mesmo de ver um exemplo prático, vamos ver uma representação gráfica aqui da sobrescrita de método ou reescrita. Nesse exemplo, vamos utilizar o método bonificação, que foi implementado na classe funcionário da última aula. E agora vamos criar uma classe gerente, que vai estender a classe funcionário, que terá todos os atributos da classe funcionário e terá mais um atributo específico, que é a quantidade de funcionários subordinado, quantidade de funcionário que ele gerencia. E terá os seus atributos, também terá os seus métodos assessores e métodos construtores. E o método bonificação, nota que ele tem o mesmo tipo de retorno, ele vai retornar um double, e ele não está recebendo nada como parâmetro. E esse método ele foi implementado na classe funcionário e agora será implementado novamente, será reescrito na classe bonificação, na classe gerente. Na classe bonificação não, na classe gerente. E aqui temos a herança, né, a setinha indicando que esta classe, a classe funcionário, é a classe superclasse ou classe mãe. E a classe gerente é a subclasse ou classe filha. Então, implementando a classe gerente no nosso projeto, vamos estender ela de funcionário. Então, a classe gerente ela terá todos os atributos e métodos que foram declarados na classe funcionário, que por sua vez já terá todos os atributos e métodos públicos ou protegidos que foram declarados na classe pessoa. Então, um gerente ele é um funcionário e um funcionário é uma pessoa. Então, o gerente ele terá o nome e o CPF, que vai ser atributos que estão implementados, que já foram implementados na aula passada na classe pessoa. O salário é um atributo que foi implementado na classe funcionário e a quantidade de funcionário é um atributo da própria classe de gerente. Então, no método construtor, será passado como parâmetro para o método super o nome, o CPF e o salário. Lembrando que o método super ele invoca, ele chama, ele executa o método construtor da classe funcionário, e o dis.qtdfunc vai receber o valor que foi passado como parâmetro, que é a quantidade de funcionário, esse qtdfunc escrito em preto no slide aqui. Vamos implementar o método bonificação na classe funcionário. Um funcionário ele terá uma bonificação que vai ser 10% do seu salário. E para a gente fazer esse cálculo, basta pegar o salário e multiplicar por 0,1 ou 0,10. Já o gerente, ele vai ter a bonificação que vai ser o seguinte, vai ser o valor do salário que ele tem vezes 0,2, ou seja, 20% do valor do salário.
Note que na classe funcionário, para acessar o salário, basta usar o operador this, que acessa um elemento, um atributo ou um método dentro da própria classe. Agora, para acessar um método que foi implementado na superclasse, na classe mãe, utilizaremos a palavra super, que a palavra super postergado de um ponto, ou seja, um ponto após a palavra super, ela acessa os elementos públicos e protegidos da classe mãe, no caso da classe funcionário. Então, super.get salário, vamos acessar o atributo salário, que o get salário retorna o salário. Então, a bonificação do gerente será o salário atual dele vezes 0,2, ou seja, 20% do salário do gerente. Note que esse método ele possui a mesma assinatura, ele é público, ele retorna o mesmo valor, ele tem o mesmo nome e não tem nenhum parâmetro. Porém, a implementação, esse código da linha 4 de ambas as classes, foi feito de forma diferente. Em uma, a multiplicação é por 0,10 e outra 0,20. Então, esse é o conceito de sobrescrita de método. Dois métodos idênticos, com a mesma assinatura, porém possuem corpo, possuem conteúdo. O conteúdo está entre as chaves, são diferentes. E tem comportamento diferente. Esse é o conceito de sobrescrita ou reescrita de método. Devido a esse comportamento diferente desses métodos, que foram implementados de maneira diferente dentro de cada uma das classes, podemos chegar na conclusão que funcionários comuns eles terão o salário mais o bônus e os gerentes eles terão o salário dele mais o dobro do bônus de um funcionário comum. Testando, vamos criar então um funcionário func1, que é o José 123, ele tem um salário de R$ 1.000, e o gerente, que é a Maria, tem o CPF 456, ela tem um salário de R$ 1.000 também e gerencia 5 funcionários. Note que nesse caso está sendo chamado na linha 5 e na linha 6 o método bonificação que está em destaque. Só que o método da linha 5 é o método bonificação do objeto da classe funcionário, no caso func1, e o método bonificação da linha 6 é um método que foi implementado na classe gerente 1. Considerando o salário dos dois funcionários, tanto do funcionário 1 como do gerente 1, podemos concluir que se o salário de ambos os funcionários é R$ 1.000, o funcionário 1 ele terá uma bonificação de R$ 100. Já o gerente 1 ele terá uma bonificação de R$ 200. Por isso, notem que são os mesmos métodos, porém eles foram implementados em classes diferentes e de maneira diferente, retornando valores diferentes. E isso é o conceito da reescrita ou sobrescrita de método. Podemos também chamar um método que será sobrescrito dentro do método que sobrescreverá esse método sobrescrito. Note aqui que a classe gerente ela possui o método que está sendo reescrito bonificação, que também foi criado, foi declarado lá na classe funcionário. E aí temos essa seguinte bonificação. Temos que o gerente ele vai ter a bonificação igual de um funcionário. Como que eu sei que vai ter a bonificação igual do funcionário? O super ponto bonificação já retorna a bonificação do funcionário mais R$ 500. Ou seja, supondo que o salário do gerente seja R$ 1.000, então qualquer funcionário tem a bonificação de 10% do salário. Então, o gerente teria a bonificação de R$ 100. Porém, mais esse R$ 500. Então, no caso, essa função bonificação sobrescrita
dentro da classe gerente, ela iria retornar, nesse caso, R$600. É importante ressaltar que depois que o método ele é reescrito, não é possível chamar o método antigo herdado da classe mãe, mas você pode estar invocando ele dentro do método que está sendo reescrito. Por exemplo, quando a classe gerente, um objeto da classe gerente executa o método bonificação, ele está acessando o método bonificação que foi reescrito dentro da classe gerente. Ele não vai conseguir acessar diretamente o método bonificação da classe funcionário. Na próxima aula, vamos implementar um exemplo prático da reescrita de método. Vamos utilizar o nosso projeto banco, que já estávamos utilizando nas últimas aulas, e implementando esse exemplo prático então. Até a próxima aula, pessoal!